Olá, seja bem-vindo ao canal Box Aberto. Curta, dê seu like no vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Você que não é inscrito, é muito importante para que o canal continue a crescer e que eu possa gerar mais conteúdos. O YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e repassa para outras pessoas. Mas eu peço para você, dê seu like, ajuda bastante o crescimento do canal. Então, hoje resolvi falar dos autódromos aqui no Brasil. O Brasil é talvez um dos países mais importantes para o automobilismo até mundial, celeiro de vários pilotos, e sempre tivemos boas pistas, pelo menos em termos de traçado. Estruturalmente, por um bom tempo a gente sofreu, agora há algumas pistas que têm melhorado bastante, que têm melhorado a estrutura, outras ainda dependem muito de melhorias. Mas a gente vai falar um por um aqui, para você entender como é que está a situação de cada pista. Bom, vou começar pelo Sudeste, que é o centro principal, né, do automobilismo brasileiro. E começando por Interlagos. Interlagos, não tenho o que dizer, ó, o principal autódromo brasileiro, vive em reforma, vive em melhorias, nem tanto em reforma, mas mais em melhorias. E é o autódromo hoje que atende todas as categorias hoje no Brasil. Vai receber uma categoria mundial a mais esse ano, que é o WEC, o Mundial de Endurance. Corrida interessantíssima de assistir, por sinal. Quem puder ir, acho legal. Os carros são sensacionais, carros lindos. O evento é muito bom. Além da Fórmula 1, obviamente recebe todas as categorias de âmbito nacional e internacional, como TCR, por exemplo. Interlagos tem problemas apenas para o motociclismo, se bem que andou melhorando um pouco em termos de segurança para o motociclismo, mas a pista em si, dita até pelos próprios pilotos de motociclismo, não é uma pista ideal para a motovelocidade. Chegou até a receber a MotoGP em 92 uma vez, mas a ideia não deu muito certo. Mas Interlagos, em termos de estrutura, é um autódromo à parte. É um autódromo muito bem estruturado, bem localizado. Questão de hotelaria é muito boa. Então, Interlagos não tem muito o que dizer. É o autódromo que tem mais datas, que tem mais datas reservadas. É o principal autódromo brasileiro. Velocitar é uma pista particular do Eduardo Souza Ramos, mas que tem recebido várias categorias, inclusive o regional lá, o Paulista de Automobilismo, corre lá. E é um autódromo muito bem estruturado, fica dentro da fazenda do Eduardo Souza Ramos, e é um traçado bem interessante, bem... Ali vai eu brinco, né? Ali tem que ter mão de obra, porque o piloto lá trabalha bastante, é um circuito bem sinuoso, subidas, descidas, motor, no nosso caso aqui de categoria menor, tem que ter uma boa saída de curva, e o acerto do carro lá é bem minucioso, é uma pista bem desafiadora para as equipes. É um autódromo bem interessante. Lá também em São Paulo temos o autódromo em Piracicaba, mas é um autódromo é um autódromo menor, é até ideal para drift. Dizem até que a melhor pista de drift hoje seria Piracicaba. Tem corridas de campeonatos lá mesmo de Piracicaba, fomenta o automobilismo, que é importante. Família Janete que cuida do autódromo e do cartódromo de lá. Tem a Fazenda Caboava, que é da família Diniz, recebe track days, geralmente não recebe corridas, até porque não tem uma estrutura ainda ideal para fazer como é o Velocitar, por exemplo. Mas um traçado interessante. Você que não conhece, vai no Google Maps, digita Fazenda Capoava, que lá tem um traçado bem interessante. Recebe mais track days. E temos também a pista pan-americana da Pirelli, mas é uma pista particular, não recebe corridas, mas tem um traçado interessante. Podia sim receber corridas, tem estrutura para isso, mas como é um autódromo particular, é mais para testes, não é... De vez em quando tem um track day lá que a Pirelli promove, mas é muito difícil receber corridas. E um autódromo que está sendo feito, eu inclusive vi no Instagram do Silvio de Barros, empresário, é o Raceville. A Mercedes-Benz Challenge vai correr lá. Parece fazer uma corrida lá, para meio que testar o autódromo, não tem uma data específica, aliás, tem sim, mas está no Instagram da MG Cup. É mais um autódromo que pode chegar dentro de um condomínio, é mais ou menos no esquema de Curvelo que eu vou falar daqui a pouco.
Então, que seja um autódromo aí que receba várias corridas. Pelo que eu fui informado, vai receber outras categorias também. Em Minas temos Curvelo, que eu acho que é um autódromo hoje bem ideal para motociclismo. A Fiat hoje administra o autódromo. Fez algumas melhorias lá. Tem um traçado muito legal, bem grande, mais de 4.200 metros. E é bem desafiador para as equipes e pilotos. O problema de Curvelo é a questão da localização, o pessoal reclama muito. Se bem que esse ano a Copa Truck vai correr esse ano lá. Depois de muito tempo, uma categoria top do automobilismo brasileiro vai para lá, junto com a NASCAR e com a Copa HB20. Torço que Curvelo continue dando certo. É um autódromo importante para Minas. Temos também Potenza, né, em Lima Duarte, perto de Juiz de Fora. É um autódromo, mas eu não diria que é do tamanho de Piracicaba, é um pouco até maior. Em termos de tamanho, não de pista. A pista realmente é bem maior. Piracicaba tem 2.600 metros, se não me engano. Lá tem 3.200. É um autódromo travado. Ideal também para motociclismo. Fizemos corrida no Brasileiro lá. Estava em estruturação ainda. O autódromo é bem administrado. Está melhorando. Então é um autódromo bem interessante. É bom para os campeonatos regionais. E algum brasileiro de 1.4 mesmo já corremos lá 2 vezes. E para o motociclismo. E Potência continua crescendo. Agora um autódromo que está voltando a ser mais utilizado para as corridas é Santa Luzia, o Mega Space. Ele é bem ideal para drift, tem um traçado ideal para drift. Ele e Piracicaba, para mim, os melhores pistas de drift que tem. Mas ultimamente o Regional de Minas está correndo lá. Por algum tempo atrás, a antiga Pickup Race, que hoje, junto com a Copa Vicário, hoje é a Stock Series, já fez corridas lá no Mega Space em Minas Gerais. Então é um autódromo que está voltando ativa aí, por iniciativa lá dos mineiros. E é perto de Belo Horizonte, é bem localizado. Vamos passar para o Centro-Oeste. Obviamente o melhor autódromo hoje do Centro-Oeste ainda é Goiânia. Depois da reforma que foi feita em 2014, o autódromo de Goiânia hoje, eu diria que está em segundo e terceiro colocado, compete ali com o Velocitar em termos de estrutura. O autódromo de Goiânia tem uma boa localização, tem uma acessibilidade facílima, um bom espaço de box e é bom para montar a estrutura. Não é um autódromo que dá trabalho para as organizações, é muito difícil ver alguém reclamar, até porque o traçado também é maravilhoso, todo mundo gosta de vir correr aqui. Então, Goiânia tem sido bem administrada, está com a agenda cheia, ele e Interlagos são os autódromos hoje com as agendas mais cheias do Brasil, acredito. E vida longa para Goiânia. Vamos torcer que continue assim por um bom tempo. Está sendo bem administrado. O Roberto Borcha, que é o gerente atual do autódromo, tem cuidado bem do autódromo. E o atual governador, Ronaldo Caiado, tem um certo carinho pelo autódromo, porque o tio dele, Leonino Caiado, que foi que começou a obra do autódromo lá nos anos 70. Esse ano o autódromo de Goiânia faz 50 anos, por sinal. Devemos ter algumas ações aí do governo e das categorias. Brasília está em reforma já desde 2014. Era para ser feita uma reforma para a Fórmula Indy, aí teve um escândalo de corrupção, dinheiro desviado, enfim, coisa política, vocês sabem como é que é. E ficou ali, parado o autódromo de Brasília por um bom tempo. Agora o BRB tomou a frente do autódromo, tem recapeado aí o asfalto. Vamos ver se recapeado o asfalto, reestruturando o autódromo. Tem um projeto interessante para o Autódromo de Brasília. Vamos ver se isso se concretiza. Espero sim que volte Brasília, que voltando Brasília, o automobilismo aqui do Centro-Oeste vai crescer muito. Principalmente o nosso campeonato mesmo de 1.4 vai crescer bastante. E sem falar as outras categorias, falam até em MotoGP lá dentro. Vamos ver se isso pode acontecer. Torço para que Brasília volte. Campo Grande, nós vimos agora nesse fim de semana. Campo Grande, a única coisa que eu acho que Campo Grande, por enquanto, precisa melhorar é 2 coisas. Primeiro, acho que os boxes são muito pequenos. Eu falo a espessura deles ali, a pista de rolamento é muito pequena, muito curta. E o asfalto já está muito áspero, já está na hora de trocar o asfalto. E isso é importante porque, por questão de consumo, estocar, para correr lá vai ter que gastar pneu pra caramba. Então é uma coisa que dá para ser reformada sem um custo muito alto, essa questão do asfalto, e com o tempo tentando melhorar essa questão do box. Mas é um bom autódromo, tem um traçado interessante, tem um curvão lá bem legal. É um autódromo bem interessante.
E no Centro-Oeste está ainda sendo feito, vai demorar um pouco, é o Autódromo de Cuiabá, que pode ter inclusive um único oval de fato no Brasil. É um trio oval bem interessante. Vamos ver se vai ser concluído. O que se aproxima do oval hoje aqui no Brasil é o Anel Externo de Goiânia. Vamos correr para o Nordeste. Temos o Autódromo de Fortaleza, que com muito esforço da turma de lá, ele está se mantendo. Não tem nenhum apoio governamental ainda, espero que tenha, mas o pessoal lá se esforça muito para manter o autódromo lá, até porque o Ceará tem revelado muitos pilotos, muita gente está correndo lá. Eu cito o exemplo do Beto Pontes, que o Beto Pontes é um cara que tem fomentado o automobilismo lá bastante, tem ajudado, tem atraído gente, vamos correr, vamos fazer isso. É um incentivador de primeira. A mim, eu sempre falo, parabéns para ele, porque é difícil. Eu sei o tanto que é difícil o automobilismo no Nordeste. Mas está crescendo devagar e o Beto Pontes é muito responsável por isso. João Pessoa é um autódromo, para mim hoje o melhor autódromo lá no Nordeste. Lógico que está em reestruturar, como é que fala? Tá melhorando ainda, tem que melhorar a estrutura lá. Mas tem um traçado bom, o asfalto até novo, e tá tendo corrida lá direto, até esse fim de semana, o regional lá e o nordestino. A coisa é um autódromo que tem um futuro bom. Tá tendo eventos diretos lá, tem um bom futuro. E eu lamento por Caruaru. Caruaru tá em situação de abandono. Engraçado que a atual governadora de lá, Raquel Lira, podia ter bons olhos, porque aquele autódromo foi construído pelo pai dela, João Lira, em 92, 93, quando foi feito o autódromo, e era prefeito de Caruaru. Espero que Caruaru volte um dia. Como era na Fórmula Truck, na própria Copa Truck, na época as categorias Fiat correram lá, enfim. É uma forma de atrair mais gente para Caruaru, que é uma cidade muito famosa pelo forró, pelos eventos que tem lá, pela feira, enfim. Vamos falar do Sul. Rio Grande do Sul é um capítulo à parte, né? Rio Grande do Sul tem Tarumã, tem lá a paixão do automobilismo brasileiro, se concentra para mim lá no Rio Grande do Sul. Tarumã é um autódromo sem palavras, né? Ali é uma história, ali é uma pista que você tem que respeitar desde o momento que você entra lá dentro. É uma pista desafiadora, perigosa, mas que é a raiz do automobilismo. Claro que depende de algumas melhorias, a Stock correu lá no passado. Eu acho que mais peca lá a questão do asfalto, consome bastante pneu, mas o traçado é maravilhoso, o autódromo é raiz, é uma coisa muito boa. Sempre tem que ter melhoria? Tem, gente. A vida a gente sempre tem que melhoria. Nós temos que adaptar conforme as categorias estão andando. Mas é um autódromo maravilhoso, bem administrado e que tem vários eventos. Guaporé. Guaporé então, tem feito uma reforma interessante em Guaporé, aumentaram a área de escape, eles querem voltar a receber categorias. Se não me engano, acho que a Mercedes quer correr lá, a Império Endurance está querendo correr lá também. Então, eles estão tentando melhorar o autódromo, fazendo a área de escape. Vamos ver se o Guaporé volta. Mas é um traçado maravilhoso. Eu conheci o autódromo de Guaporé, é uma coisa linda. É um autódromo bem raiz mesmo. E o Velopark? O Velopark tem uma pista de arrancada e um autódromo curto. É um autódromo que tem pouco mais de 2.200 metros a pista. É boa para iniciante, para quem quer começar. Tem corridas lá direto e ajuda a fomentar o automobilismo lá. E tem Santa Cruz do Sul, que tem muita política ali, infelizmente. Santa Cruz do Sul tem um traçado incrível. Para mim, era para ser um dos melhores autódromos do Rio Grande do Sul. Só que tem muita questão política. Não acertaram a mão do asfalto, colocaram um asfalto que não é ideal para a competição da última vez. Prometeram reformar novamente. Tanto que a Império Indústria teve que correr lá uma vez às 7 da manhã, terminar a corrida às 10 por causa do calor. Porque mais frio, a pista se deterioraria menos. Nem o regional, ultimamente, corre lá em Santa Cruz do Sul. Muito difícil estar tendo corrida lá. A última vez que correu lá foi a Fórmula Truck. Pra vocês terem uma ideia. A Fórmula Truck atual, essa nova que está correndo, mas podia melhorar mais, né, Santa Cruz do Sul. Santa Catarina tem mais autódromos de terra, mas está fazendo Chapecó. O autódromo de Chapecó está em vento e polpa, o pessoal está fazendo um autódromo lá, merecia. Santa Catarina merecia um autódromo de asfalto há muito tempo, porque lá tem mais terra, né? O autódromo de terra lá é febre, né? Tem todo quanto é lugar. Mas estava merecendo. O automobilismo em Santa Catarina tem grandes pilotos. Tem tanto o Juninho Berlanda aí, foi tricampeão da Turismo Nacional, como exemplo. Vou citar um exemplo aqui rápido.
Então, merecia Santa Catarina ter um autódromo de asfalto. Vamos ver como é que vai se desenrolar as obras em Chapecó. Por fim, vou falar do Paraná. Paraná temos Cascavel, é hoje o melhor autódromo, sem dúvida, do Paraná. Ele gerido pela prefeitura lá de Cascavel, tem feito reformas constantemente, melhorou, trocou asfalto recentemente, melhorou bem. Tem uma boa estrutura de box, um bom espaço para guardar os equipamentos, caminhões, enfim. Tem melhorado essa questão de segurança, mas tem um traçado desafiador, tem a famosa curva do Bacião, a Vitória, que era a antiga curva 1, que eu acho uma das curvas mais sensacionais também do automobilismo brasileiro. E é um autódromo que tem recebido muitos eventos, e eu espero que continue preservando, porque o autódromo de Cascavel é muito importante para a cidade. Que Cascavel foi muito conhecida pelo autódromo. Queira ou não, Cascavel é muito conhecida pelo autódromo que tem. Londrina merece cuidados. Eu acho que a prefeitura precisa dar uma olhadinha melhor, porque Londrina é um traçado que tem duas longas retas e um miolo travado. E é um autódromo era para ser um autódromo bem interessante. Era um autódromo relativamente novo, foi feito em 92, a pista. E era para ter tido um cuidado melhor. Tem alguns problemas de área de escape, claro, porque o autódromo é pequeno comparado a outros, né? Mas dava para ter um cuidadinho melhor aí em Londrina, viu? Londrina é um autódromo que merecia um cuidado melhor e, com certeza, ele receberia todas as categorias, todas, Stock, Truck, Mercedes, Império Endurance, enfim. Por fim, aqui já sendo nostálgico, né? Lamentar a perda de Curitiba, que se a gente olhar agora no mapa, não tem nada lá. Eles iam fazer condomínio, demora, sei que demora, tá, mas tá embargado, tá um monte de problema, era um autódromo particular, a gente tem que entender que a área é particular, mas era um autódromo que tinha fomento, que tinha evento direto. Se é a vontade do dono, né, a gente não pode fazer nada, mas a gente lamenta o fim de Curitiba. E eu acho que o pior de todos é Jacarepaguá, né? Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, inclusive, tem uma pista lá em Campos do Goytacazes, que é uma pista bem curtinha, mais para track day e evento regional. Mas a gente lamenta o Jacarepaguá ter tido o fim que teve. Que era um autódromo maravilhoso, recebeu Fórmula 1, IndyCar, MotoGP. E com tanto espaço lá no Rio de Janeiro para fazer a Olimpíada, foi fazer logo lá. E hoje lá está abandonado. Praticamente abandonado. Né? Mas, infelizmente, a política nesse país é assim, né, gente? Não pode... O que a gente pode fazer, né? Eu lamento por aquele autódromo de Jacarepaguá. Meu pai mesmo falava que era um autódromo maravilhoso, era um autódromo incrível, mas que, infelizmente, por questão política, eles terminaram com o autódromo. Bom, é isso que eu queria falar sobre os autódromos brasileiros hoje. Minhas opiniões, o que eu acho de cada pista, o que eu penso que tem que melhorar. Curta o vídeo, compartilhe, mande para todo mundo. E você que não é inscrito, se inscreva no canal. Todo dia uma novidade. Um abraço, fiquem com Deus.